pessoal, sejam bem-vindos. Bom, hoje tem mais um vídeo aqui falando sobre fé, sobre a nossa humanidade, e o versículo que eu gostaria de ler, na verdade são os versículos, estão lá em Hebreus 11, a partir do 32, que diz assim: "E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros." O que mais chama atenção nesses versículos é que, através da fé, esses grandes homens e mulheres de Deus conseguiram conquistar, conseguiram vencer muitas coisas. E aqui no versículo 34 diz que da fraqueza eles tiraram força. É até meio contraditório, né? Da fraqueza tirar força. Mas a verdade é que o Senhor conhece a nossa humanidade. Eu sei que às vezes a gente se sente tão fraco, tão desanimado, tão falho, mas o Senhor reconhece isso. Só que a fé vai além disso tudo também. E tem um versículo que é até bem conhecido, que o poder do Senhor se aperfeiçoa em toda a nossa fraqueza. O Senhor quer nos ajudar. E é normal, gente, ter dias que a gente está desanimado. Eu, por exemplo, tive alguns dias que estava muito para baixo, sabe? Muito cansada de correr atrás. Porque, infelizmente, né, a vida aqui na Terra ainda, né? A gente não é anjo, a gente ainda não está no céu. A gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se esforçar. E nem sempre a gente quer fazer isso. Só que esse versículo me chamou muita atenção. Que da fraqueza tiraram forças. Às vezes a gente esquece que o Senhor continua o mesmo. E Ele ainda é poderoso e fiel para nos renovar, para nos restaurar. E Ele quer nos levantar, sabe? Ele sabe que a gente precisa correr atrás de muita coisa aqui. Sabe que precisamos trabalhar, estudar, ter um posicionamento diante de tantas coisas que lançam pra gente, né? É política de um lado, é sobre leis de outro, são tantas coisas envolvidas, sabe? São tantos assuntos que às vezes a gente se cansa emocionalmente ou fisicamente, mas o Senhor reconhece isso. E muitas vezes a gente também precisa reconhecer que o Senhor sabe quem a gente é. Ele sabe que a gente é humano, Ele sabe que a gente se cansa. Só que o maior de tudo, o mais importante de tudo que a gente precisa saber é que Deus é Deus. A gente precisa lembrar disso. Deus continua sendo Deus. Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos encoraja a continuar, que nos dá alegria para levantar todos os dias, sabe? Porque a gente precisa disso, a gente precisa do Senhor porque a gente não é forte o suficiente, a gente não é autossuficiente, a gente não consegue nada por nós mesmos, a gente precisa do Senhor conosco. Todos nós ficamos cansados, todos nós temos trabalhos, todos nós temos problemas para resolver, temos pecados, temos crises, só que o Senhor é o mesmo e Ele quer nos ajudar a continuar no caminho que Ele preparou pra gente. E como o caminho é dele, é Ele quem nos ajuda, a gente pode descansar nisso, sabe? Porque muitas vezes o que tem nos cansado não é nem o caminhar, às vezes é a pressão que a gente pensa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a gente acaba se cansando antes mesmo de agir. Mas o Senhor hoje quer nos renovar, quer que a gente pare de olhar para todas as circunstâncias e olhe para Ele mais uma vez. A gente é humano, a gente é falho, com a nossa força a gente não consegue, mas servimos a um Deus que é dono de tudo. Ele é a própria força e esse poder dele se aperfeiçoa em toda a nossa fraqueza. E Ele nos fará, quando a gente enxergar que é Ele quem faz, tirar força da fraqueza. Porque sim, é natural se cansar muitas vezes por conta das pressões da vida, mas o Senhor é aquele que alivia nossos fardos. Clame a Deus, busque ao Senhor e não se esqueça que você não precisa carregar nada além do que Ele já colocou para você carregar. O Senhor nos dá um fardo leve, creia nisso e descanse nele. Tudo vai dar certo porque não é pela nossa força, é pela força do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então descanse, porque o Senhor nos fará tirar força da fraqueza, porque Ele vai à nossa frente, é Ele quem abre o caminho para a gente caminhar. Descanse seu coração no Senhor e que Ele venha renovar suas forças hoje, em nome de Jesus. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe muito e que você consiga continuar caminhando. E se o desânimo bateu, lembre-se que você tem um Deus que você pode clamar e buscar por Ele, porque Ele é a nossa força e Ele vai nos ajudar a continuar caminhando, não desanimados, mas com alegria, com a renovação que Ele traz pra gente. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe muito.